Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso estudo da Bíblia, de quinta-feira. Hoje vamos refletir sobre um momento de grande força espiritual, tá certo? É uma coragem dos discípulos, diante da perseguição, tá? E a oração da comunidade que pede, a Deus ousadia para anunciar a palavra. Assim como eles, nós também somos chamados a permanecer firmes na fé, mesmo diante das dificuldades do dia a dia, tá certo? Convido vocês a silenciar o coração de vocês, confiar em Deus, e prepare-se que cada experiência é de amor, de carinho, tá certo? Eu fiz esse momento, pensando em vocês. Se você quiser preparar também um copo de água, tá certo, ao seu lado, que assim, quando terminarmos, a gente vai beber, tá certo? No final do nosso encontro, a gente vai bebê-la, tá certo? Vamos recordar que Jesus é a fonte viva que nos fortalece e renova a nossa fé, tá joia? Com fé e confiança, iniciamos nosso encontro, na presença de Deus, fazendo juntos o sinal da cruz. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste capítulo, Pedro e João são presos porque anunciavam Jesus ressuscitados, As autoridades tentam calá-los, mas eles não se intimidam. Declaram que não, são eles, Ao voltarem para a comunidade, todos juntos rezam pedindo não que o perigo, desapareça, mas que Jesus lhe conceda coragem para continuar anunciando o Evangelho. O Espírito Santo se manifesta, de novo e enchendo, de força e unidade. A gente vai ver isso dentro da leitura, tá? Antes de ouvirmos a palavra de Deus, invocamos a presença do Espírito Santo aqui presente conosco, Só Ele para nos fortalecer, só Ele para nos guiar, só Ele para a gente poder ouvir o que Deus quer nos dizer e nos falar, Espero que essa palavra de Deus, esse evangelho lhe toque profundamente, como todos os outros, tá certo? Vamos lá? Vindo Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o seu Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito possamos sempre ter a sabedoria verdadeira e gozar da sua consolação perpétua. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? A leitura da palavra de hoje, vamos ouvir agora o livro, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo de 1 a 31. Tá? É a coragem dos discípulos e a oração da comunidade, E a oração da comunidade, tá? Vamos lá pegar nossa Bíblia, lermos, Quem achou e encontrou o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo de 1 a 31, tá certo? Vamos lá? Quem encontrou, diz amém. Vamos lá comigo. Prisão de Pedro e do João, Enquanto eles estavam ao povo, vieram
os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus, né, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocavam no cárcere até o outro dia, pois já estava tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvidos a pregação cresceram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos de 5.000. Olha, no dia seguinte, renunciavam-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciões e os escribas, com Anás, né, sumo sacerdote e Califás. João, né, Alexandre e todos os que eram de linhagem pontifical, né, colocando-os no meio, perguntaram: Califás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem, né? Pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizeram isto? Né? Então Pedro, cheio de Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciões, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, em que nome foi ele curado? Fiquei sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus, Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus se suscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. E nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelos qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e consideraram que eram homens sem estudo e sem instruções, admiravam-se e reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas vendo como eles o homem que tinham sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e convenceram entre si: que faremos com esses homens, porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Todavia, para que esta notícia não divulguem mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro falem e alguém nesse nome. Chamaram-nos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem esse nome de Jesus. Responderam-lhe Pedro e João: julgai-vos, mesmo se é justo diante de Deus, obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles estão ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelos que tinha acontecido, pois já passavam dos 40 anos. O homem que quem se realizaram essa cura milagrosa. Oração dos fiéis pelos apóstolos libertados. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiam tudo, né? Quando lhes tinham dito
os sumos sacerdotes e os anciãos, ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz de Deus e disseram: Senhor, vós que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dizestes: por que se agitaram nas nações, imaginaram os povos coisas vãs, levantando-se os reis da terra, e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo, pois na verdade se uniram nessa cidade contra vós, santo servo Jesus, que ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações, com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e a vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai, para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com tudo desassombro anunciassem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam, e reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um texto nos ensina 3 pontos importantes, Primeiro é a fidelidade e a missão de Pedro e João, Não se deixam intimidar, eles sabem que a obediência a Deus está acima das pressões humanas, O segundo ponto é a força da oração comunitária, Ao invés de reclamar ou desistir, a comunidade se reúne para rezar, e na oração que encontram forças e coragens, O terceiro ponto é o poder do Espírito Santo, Quando oram juntos, o lugar treme e todos são novamente, cheios do Espírito Santo, não é verdade? Isso mostra que Deus renova constantemente a fé da igreja, certo? Os exemplos que eu posso dar a vocês nesse dia a dia é quando enfrentamos críticas ou zombarias por causa da nossa fé. Precisamos lembrar, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, Quando a família passa por provações, rezar juntos fortalece e dá unidade, E quando o medo tenta nos paralisar, o Espírito Santo nos enche de confiança e segurança, não é verdade? Vamos agora para nossas intenções, meus irmãos e minhas irmãs, Vamos rezar e orar pela nossa igreja, pela nossa comunidade, para que nunca tenham medo de anunciar Jesus, pelos cristãos e perseguidos no mundo, Para que sejam sustentados pela fé, pela nossa família, para que encontrem forças na oração comunitária e por cada um de nós aqui junto comigo no meu canal, Para que vivamos nossa fé com fidelidade e coragem. Tá certo, meus irmãos? Agora vamos para a nossa reflexão e fé, Nosso silêncio. Feche os olhos de vocês. Imagine-se, junto dessa comunidade lá em Jerusalém, rezando com os irmãos, Eu vou fazer algumas perguntas de reflexão para vocês pensarem entre si, tá certo? Tenho coragem de viver minha fé mesmo quando enfrento críticas ou desafios? Busco na oração a força que preciso para continuar?
Peço ao Espírito Santo ousadia para testemunhar Jesus em meu dia a dia. Agora vamos para o nosso momento de silêncio, tá? Coloque as suas intenções pessoais, tá? Essa reflexão, essas perguntas, né? Deixa que ele traga as suas respostas. O quanto você quer para essas respostas, né? Eu espero que esse evangelho lhe tocou profundamente nos seus corações e na sua mente. Tá certo? Vamos lá, nosso momento de silêncio. Como a terra sedenta das águas mais puras, assim a minha alma tem sede. Sede de ti. Compromisso dessa semana é rezar ao menos uma vez junto com a sua família ou em grupo, pedindo a Deus coragem para testemunhar a fé de vocês, tá certo? A oração comunitária tem uma força especial, né? E nos une ainda mais ao Espírito Santo. Vamos agora para a nossa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina a permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. Dai-nos a coragem de Pedro e João, a força da comunidade de Jerusalém e as pessoas vendo o Espírito Santo, né? Encher nossos com o Espírito Santo, que possamos viver unidos, perseverantes na oração e fiéis à missão de anunciar o teu amor. Vamos agora rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, juntos como irmãos e irmãs, uma família de fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia vai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que tem nos ofendido. Não deixeis em cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, né? O convite que eu faço para vocês é para a próxima segunda, tá? Vamos meditar em Atos 5, do versículo do 12 a 42, tá? É o sinal dos apóstolos e a firmeza diante, né, do Sinédrio. Tô fazendo uma juntada, né? Num momento só, né? É um testemunho de fé, né, que nos inspira e a confiança em Jesus, né, em Deus. E nunca desistir de anunciar Jesus, né? Meus irmãos e minhas irmãs, nesta oração que fortaleceu sua fé, se inscreva-se no canal, curta este vídeo, ative o sininho, né, para receber todas as notificações do estudo da Bíblia, o texto, a catequese, tá certo? E compartilhe com seus amigos ou familiares, tá? Deixe nos comentários aqui, tá? No finalzinho, qual parte dessa passagem mais tocou no seu coração? Hein? Assim construímos juntos uma comunidade viva de oração e estudo da palavra. Tá certo, meus irmãos? Espero que vocês estejam gostando. Dá like, compartilhem e comentem, tá certo? Isso vai ficar não só eu feliz, mas Senhor, né? Porque, como eu sempre digo, não tô fazendo isso por mim, mas por vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá? Espero que Deus ilumine vocês, cada passo de vocês, tá? Agora vamos comigo no encerramento, né? Que pena que está acabando. Antes de encerrar, recordemos, a força do cristão não vem do mundo, mas do Espírito Santo. Ele é quem nos dá ousadia, né?
para sermos testemunhos de Jesus em todos os cristãos, né? Nossa fé. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vocês e a família de vocês, tá? Renovando sua coragem, fortaleça a sua fé. Se você preparou a sua aguinha com um copo, tá? Pode bebê-la agora, né? Lembrando que Cristo é a fonte que mata a nossa sede espiritualmente, né? E nos sustenta em cada desafio nosso, não é verdade? Seja corajoso ou corajosa, o Espírito Santo é sua força, meus irmãos, minhas irmãs. Testemunha de Jesus com confiança e alegria, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem em paz, né? Paz de Cristo, até o próximo encontro, tá? Beijo no coração de vocês. E não faltem, sexta-feira é o nosso terço, tá certo? Fique com Deus. Até o próximo. Tchau, meus irmãos.